Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Entrevistado da Semana do portal Brasil61.com. Hoje vamos receber o Julival Ribeiro, que é médico infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI. O nosso bate-papo é sobre a chegada da variante indiana do novo coronavírus ao Brasil. Lembrando a vocês que essa entrevista pode ser acessada pelas nossas redes sociais e o canal do Brasil61.com no YouTube. Não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir e também de compartilhar. Julival, seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeira pergunta, Julival, o que difere essa variante indiana das outras cepas que já conhecemos da Covid-19 presentes no Brasil? Olha, veja bem, nós temos a cepa original, é o coronavírus original, e quando ele começou a infectar milhões de pessoas, tá certo? O que é que ocorreu durante esse período? Estamos vendo que eles formam variantes, ou seja, ele tem alterações do coronavírus original. Nesse sentido, nós temos a variante, por exemplo, do Reino Unido, já aqui no Brasil, nós temos a P1, e as outras variantes que circulam aqui no Brasil. Em relação às variantes até agora descobertas aqui no Brasil e que também foram importadas de outros países, nós sabemos que algumas delas são altamente transmissíveis, mas não há nenhuma comprovação científica ainda que elas causem doenças mais graves nas pessoas. Em relação especificamente a essa variante que chegou aqui no Brasil, vindo da Índia, se sabe que ela tem 3 mutações, ela já está em mais de 50 países e sabe que ela é altamente transmissível, mas não se tem estudo ainda se ela causa doença mais grave ou não. Por que isso também é preocupante, essas variantes? Nós sabemos agora, em relação, por exemplo, a variante da África do Sul, a variante em relação à da Índia, ela diminui um pouco a efetividade da vacina, apesar de ainda responder a essas variantes, diminui a efetividade da vacina. E a grande preocupação do mundo é que, com tantas variantes surgindo, pode ocorrer um momento que ela seja resistente a essas vacinas e seja necessário, tá certo, que a gente, por exemplo, tem que fazer nova vacina para atuar com essas variantes. Por exemplo, em relação à gripe que nós conhecemos, ela forma variantes anualmente, e todo ano nós temos que tomar vacina com cepas diferentes. Isso é uma analogia em relação ao coronavírus. A próxima pergunta é que tipo de ações e medidas das autoridades de saúde brasileiras, incluindo o estado do Maranhão, que foi onde se registrou o primeiro caso, ainda não aqui originalmente do Brasil, mas que estavam naquele navio, que tipo de medidas essas autoridades podem adotar com esta cepa da melhor maneira possível para evitar, por exemplo, uma onda de casos relacionados a essa variante? Olha, infelizmente, eu queria deixar também aqui registrado, devido não só essas variantes que temos no Brasil, mas um relaxamento por parte da população em relação às medidas restritivas e preventivas, se supõe que nós podemos ter uma terceira onda aqui no Brasil. Ora, as medidas mais importantes que as autoridades têm que tomar, em primeiro lugar, é fazer uma política pública que todas as pessoas devem respeitar as medidas restritivas e as medidas preventivas, deve testar, que é o lema da Organização Mundial de Saúde. Olha bem, os testes são muito importantes, tanto para a gente fazer o quê? Como é que está aquela população, se está portadora ou não do coronavírus, que pode estar assintomática ou aquele sintomático. Por isso, testar é o lema da Organização Mundial de Saúde. Quanto mais testes nós fazemos, podemos, vamos dizer assim, precocemente ver quem está com o coronavírus e isolar essas pessoas, ir atrás dos contactantes, fazer teste, também fazer a quarentena. Essa é uma medida muito importante para a gente combater também a disseminação na comunidade do coronavírus. A outra medida muito importante é a vacinação.
nós temos que vacinar, no mínimo, em torno de 2 milhões de pessoas aqui no Brasil por dia. E o que nós estamos observando é que não tem essa continuidade dessa vacinação, tá certo, aqui no Brasil. E isso o vírus adora, porque quanto maior a transmissibilidade, quanto mais pessoas infectadas, maior a chance desse vírus mutar, tá certo? E pode ser que agora são mais transmissíveis, e a grande preocupação de todo o mundo é que essa variante possa escapar ao efeito da vacina. Então, as medidas são importantes. Resumindo, primeiro, fazer teste para ver quem está, né, infectado com coronavírus, ir atrás dos contactantes, acompanhar as medidas restritivas e as medidas preventivas e vacinação em massa. No caso do Maranhão, eu acho que está indo muito bem, tá certo? Tem que testar a maioria da população para ver se essa cepa já não está dentro da comunidade. Mas, para que tenha isso, não adianta eu fazer só o teste do PCR. Você tem que fazer estudo genômico, fazer o sequenciamento do vírus para ver qual tipo de variante que está circulando no Maranhão. Mas é muito importante a gente fazer esse fechamento, vamos dizer assim, dessas pessoas que vêm de países que têm essas variantes novas, para o Brasil ficar atento, bloquear na entrada, tá certo, do aeroporto, de rodoviária, para a gente evitar que essas cepas ou essas variantes se disseminem e possa ocorrer como, por exemplo, em outros países, que elas geralmente terminam dominando as cepas anteriores e levando a maior número de casos de infecção. Entendi, Julival. Obrigado. A próxima pergunta é: o senhor acha inevitável que a variante indiana, do qual nós estamos falando, chegue a ter a tal transmissão comunitária no Brasil? Uma vez que o nosso país já é muito grande, a entrada de pessoas vindas da Índia e outros países levou um tempo para ser proibida, né? Olha, infelizmente, foi feito tardiamente, né, essa vigilância nos aeroportos, nas fronteiras, tá certo? Infelizmente, fizemos isso tarde, mas é importante ter feito. Mas eu vou lhe dizer que a chance não é zero se essa cepa não comece a ser transmitida na comunidade e venhamos ter muito número de casos pela cepa indiana, como foi a P1 que aconteceu em Manaus, que a gente viu se distribuiu o país inteiro, como a cepa do Reino Unido também. Então, isso não é a chance zero, isso é uma preocupação muito grande, por isso que temos que fazer, além de vigiar os casos, tá certo? Fazendo PCR para ver se a pessoa está infectada ou não, e é fundamental se fazer o sequenciamento genético, tá certo? Para ver qual é a variante realmente, se ela está se disseminando no Brasil, sobretudo agora com a variante que chegou da Índia, que é mais transmissível. Só existe uma maneira de se saber se a variante é da Índia ou é a variante que está aqui no Brasil, a P1 ou do Reino Unido, somente com sequenciamento genético que você pode dizer se é uma variante nova ou não. Não tem outra maneira de se fazer isso. E, Julival, para encerrar o nosso bate-papo, meu caro, as vacinas que existem aqui no Brasil, mais precisamente a da AstraZeneca, da Pfizer e a Coronavac, o que se sabe sobre o efeito da vacina sobre a variante indiana? Elas são eficazes para impedir essa contaminação, ou pelo menos não a contaminação, né, mas que as pessoas que venham a ser infectadas pela variante indiana tenham casos graves da doença? Olha bem, só tem esse estudo que foi publicado, né, no Reino Unido em relação à variante da Índia. Ela diminuiu um pouco a efetividade da vacina, ok? Essa variante da Índia, mas mantém a resposta para essas pessoas que tomaram a vacina. Ou seja, o grande mérito das vacinas é o quê? Não existe nenhuma vacina 100% eficaz, mas o grande mérito das vacinas é que, mesmo se você pegar o coronavírus, você não tenha casos graves, ou seja, não precisa de hospitalização ou de terapia intensiva. Esse que é o maior mérito das vacinas. E elas continuam, pelo menos da AstraZeneca
e da Pfizer, tendo bom resultado em relação a essa vacina da Índia. Em relação à Coronavac, não li nenhum artigo, deve estar se fazendo estudo para ver o comportamento da Coronavac em relação a essa variante da Índia. Por exemplo, foi feito um estudo onde a Coronavac responde bem à P1, que foi descoberta aqui em Manaus. Eu espero que, dentro dos próximos dias, nós tenhamos esse estudo feito e já publicado aqui no Brasil, que é emergencial. Essa é uma pergunta muito interessante para saber como as vacinas atuam frente a essas novas variantes. Mas, até agora, todas as vacinas estão respondendo bem, tá certo, a essas novas variantes. Volto a salientar que a Coronavac, nós estamos aguardando o estudo para ver como é que ela se comporta frente a essa variante da Índia e a vacina Coronavac. Tá joia, Julival. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Julival Ribeiro, médico infectologista, membro da SBI. Muito obrigado por nos receber, viu? Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.